Meu nome é Vivian Horta, gente, boa tarde. Eu vou fazer a mediação agora dessa segunda mesa, da parte da tarde. Eu sou museóloga do Instituto Brasileiro de Museus e sou doutoranda do PPGAV, com orientação da UFRJ, né, com orientação do Ivair. Eu vou primeiro agradecer a presença de todos vocês aqui e agradecer também a presença do professor César Bartolomeu, e a contribuição da professora Ana Tereza Fabres, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas que enviou a contribuição dela, que será lida pelo professor Ivair Renaldin, que é, né, um dos organizadores do evento. Nós vamos ter, então, a leitura do texto de conferência da professora Ana Tereza, primeiro, que é O Poder das Imagens, logo após a conferência do professor César, Paul Mpage Sepuya, ou Espaço-Tempos dos Afetos, e, por último, a gente vai abrir para a rodada de perguntas e de comentários, né? Então, vou começar aqui lendo as mini-bios, e depois o Ivair vai ler o texto da professora Ana Tereza. A professora Ana Tereza Fabres é pesquisadora e professora titular aposentada da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, especialização em História da Arte Medieval e Moderna pela Università di Napoli, na Itália, mestrado e doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo, organizou e escreveu diversos livros, entre eles O Futurismo Paulista, premiado com o Prêmio Jabuti em 1995, também realizou diversas curadorias, entre elas a da exposição MAN 60 anos, que recebeu o Grande Prêmio da Crítica, concedido em 2008 pela Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA. Ela integra a Associação Brasileira de Críticos de Arte e é membro honorária do Comitê Brasileiro de História da Arte, CBH. Tem experiência na área de artes, com ênfase em artes, teoria e história da arte contemporânea, e atuando principalmente nos temas fotografia, surrealismo, pintura, Portinari e modernidade. O professor César Bartolomeu é artista visual e professor adjunto do Departamento de História da Arte da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui licenciatura em Educação Artística e História da Arte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialização em História da Arte e Arquitetura no Brasil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o último com período sanduíche na École des Hautes Études em Ciências Sociales, em Paris, na França. Realizou pesquisa de pós-doutorado na Columbia University, nos Estados Unidos. Foi editor da revista Artes e Ensaios, do programa de pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ, entre 2010 e 2016. Tem experiência na área de artes, com ênfase em artes plásticas, atuando principalmente nos seguintes temas: fotografia, arte contemporânea, arte conceitual, crítica, teoria e história da arte. Então, agora, vamos passar a palavra ao professor Ivair, que vai ler a conferência da professora Ana Tereza Fabres. Em primeiro lugar, a professora Ana Tereza Fabres, ela pediu para saudar vocês, a plateia, o público aqui presente, e pediu, né, para comunicar realmente o fato da ausência dela se dá principalmente por um problema de saúde. Ela está fazendo alguns exames e não tinha condições de viajar. Mas como o texto dela estava pronto, e foi um texto feito especialmente para esse evento, eu e o Luciano, né, nós achamos que, de fato, a gente não deveria retirar a Ana Tereza e que esse texto deveria ser lido aqui. Então, é nesse sentido que eu estou aqui. Eu espero fazer jus à leitura do texto dela. É um texto a partir dos livros da Annie Ernaux, e aí tem uma particularidade, que em vários momentos ela vai citar trechos dos livros ou trechos de entrevistas. Enfim, eu não vou o tempo todo ficar falando cito, tal. Então, vocês vão perceber que na hora que o texto está fluindo, alguns trechos são trechos da própria Ana Tereza e, de repente, já começam a virar trechos da Annie Ernaux. Então, para quem está ouvindo, pode soar um pouco estranho, tá? Porque vocês não estão vendo as aspas.
E só vou avisar quando tem aspas nas citações longas, senão vai ficar realmente uma leitura muito truncada. Bem, vamos lá. O poder das imagens. Indagada sobre a presença da fotografia em sua obra, no debate que se seguiu à conferência proferida em Yvetot, em 13 de outubro de 2012, Annie Ernaux reconhece que aquela desempenha um papel cada vez mais importante no meu trabalho, incluindo imagens que não têm relação comigo, que não são íntimas. A pergunta provoca uma longa resposta. A foto constitui um ativador da escrita, talvez mais que da memória. Diante de uma foto, sinto imediatamente vontade de decifrá-la, isto é, de buscar, sobretudo, o que ela significa ou pode significar, sabendo que talvez eu me engane. Essa atração pela fotografia vem daquilo que Roland Barthes chamava de punctum. O tempo apreendido exatamente ali, um instante sem passado nem futuro. A foto é pura presença. E isso é fascinante, esse tempo aprisionado. E não sei se é vida ou morte que vemos em uma foto. Talvez ambas simultaneamente. As pessoas que estão ali na foto nos dizem, estou vivo. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que, ainda que não tenham morrido, elas não são mais quem eram no momento em que a foto foi feita. A partir dessa constatação, a escritora explica o motivo que a induziu a acoplar a descrição da imagem ausente, marca característica dos livros dedicados à saga familiar, O Lugar, de 1983, Inefame, de 1987, e A Vergonha, de 1997, em particular. A publicação de fotografias em Écrire la vie, de 2011. Neste volume, Ernaux dispõe alguns de seus livros principais de acordo com a sucessão temporal dos acontecimentos narrados, ao lado de artigos e de um fotodiário. É a este que ela se refere na resposta a uma pessoa do público. Todas as fotos, o fotodiário, que estão no início de Écrire la vie, são marcos de um tempo que inevitavelmente desapareceu. A presença delas também tem como objetivo evidenciar a diversidade do ambiente social de uma vida, os lugares onde minha vida está inscrita, com prioridade para a infância e a juventude, para a família. Tenho dificuldade de escrever textos sem que em algum momento a fotografia intervenha, sem que eu a descreva mais ou menos. Mas preciso destacar que, se a foto está presente com frequência nos meus livros, é sob a forma escrita, e não material. Em Os Anos, não se vê foto alguma. No entanto, no meu livro A Outra Filha, coloquei fotos verdadeiras. 2 fotos de casas, aquela onde nasci, em Lillebonne, e a casa de Yvetot, vista de trás da Rue de l'École. São fotos sem personagens, sem seres vivos, como em L'Usage de la Photo, que também traz fotos sem seres vivos, apenas com roupas fora do lugar nos cômodos, quartos, salas, como se eu só pudesse mostrar fotos de lugares vazios. O fotodiário que abre Écrire la vie resulta da associação entre uma centena de fotografias, provenientes do acervo da família de Ernaux, doadas por uma colega de escola de Yvetot, por ocasião do lançamento de Os Anos, de 2008, e feitas durante viagens, e excertos de seu diário íntimo. Desse modo, ao leitor é apresentada uma espécie de autobiografia visual, que torna visíveis o meio social, as transformações físicas, culturais, por meio desse marcador impiedoso que é a foto, como explica a autora numa entrevista concedida em 2011. Nessa mesma ocasião, Ernaux esclarece que a ideia de criar um fotodiário pareceu-me mais interessante, obrigando-me a pesquisar, a escolher. Era como organizar um texto e uma natureza diferente dos meus textos escritos. A seleção de imagens foi guiada por um princípio determinante. As fotografias deveriam enumerar as etapas de uma vida comum
um pouco como em Os Anos, estudos, casamento, filhos, netos e os lugares diferentes nos quais se desenvolveu até hoje, da Normandia à região parisiense. Dessas imagens da vida verdadeira, na qual nada é retocado, são excluídas as fotografias dos amantes, que fazem parte da sua vida secreta. No mesmo ano de publicação de Écrire la vie, a autora insere 2 fotografias em A Outra Filha, dando-lhes uma função denotativa em relação ao texto. Sua colocação é fruto de uma decisão cuidadosa, como aponta Michelle Bashoy-Boscovic. A primeira, relativa à descoberta da existência de uma irmã, da qual a pequena Annie não sabia nada, toma o lugar da fotografia inexistente daquele domingo, no qual ocorreu a revelação e surge logo depois da confidência materna. No entanto, a escritora recria em prosa a imagem inexistente da Rue de l'École, em Yvetot. Nada mais que uma foto. A cena do relato não se mexeu. Vejo o lugar exato das 2 mulheres na rua, uma em relação à outra. Minha mãe, de blusa branca, enxugando os olhos de tanto em tanto com o lenço. A silhueta da jovem mulher, mais elegante que as clientes habituais, de vestido claro, com os cabelos puxados para trás, num coque baixo, com o rosto de um oval suave. A segunda é inserida no meio da narrativa, de maneira a criar um efeito de distanciamento. Ernaux, de fato, reproduz a fachada transformada do imóvel de Lillebonne, no qual ela e a irmã nasceram, mas não seu interior, no qual entra em abril de 2010 sem reconhecer quase nada. É, portanto, municiada com diversas experiências de publicação de fotografias que desempenham diversos papéis: reforço da sensação de realidade, em L'usage de la photo, configuração de uma biografia anticonvencional, em Écrire la vie, comprovação da existência da irmã desconhecida por meio de 2 imagens que aludem a ela, em L'autre fille, que Ernaux concebe o projeto de retorno a Yvetot, em 2013 e 2022. Na primeira edição, a conferência de outubro de 2012 era acompanhada de algumas fotografias de seu acervo pessoal. Na edição de 2022, a autora acrescenta novas imagens e documentos de arquivo, como um boletim escolar, uma redação, cartas trocadas com uma amiga e um trecho do diário de 1963, no qual anota o dilema entre o amor e a escrita, o desejo de vingar minha raça e, por muito tempo reprimido, o apego ao lar de meus pais. A frase "vingar minha raça", escrita no diário de 17 de fevereiro de 1963, será o título da conferência proferida por ocasião da entrega do Prêmio Nobel de Literatura de 2022. Nela, Ernaux explica seu significado. Estudante numa faculdade do interior, frequentada por moças e rapazes, quase todos de origem burguesa, acreditava que escrever um livro seria suficiente para reparar a injustiça social de nascença, pois provinha de uma linhagem de camponeses sem terra, operários e pequenos comerciantes, de gente desprezada por suas maneiras, seu sotaque, sua falta de cultura. O êxito acadêmico a levava a acreditar que uma vitória individual apagaria séculos de dominação e pobreza. Naquele momento, não dirigia a si mesmo uma pergunta essencial: de que modo meu sucesso pessoal poderia redimir quaisquer humilhações ou ofensas sofridas? A morte do pai, o emprego de professora numa escola cujos alunos provinham de meios populares, os movimentos globais de contestação a levam de volta para o mundo de origem, para a própria raça, obrigando-a a mergulhar no indizível de uma memória reprimida e revelar a maneira de existir daqueles que eram próximos a mim. Escrever para defender os motivos dentro e fora de mim que tinham me distanciado de minhas origens. Transfuga de classe. Em virtude dos estudos e de um casamento burguês, a escritora resolve romper com o escrever bem, a fim de extirpar, exibir
e entender a dilaceração que me atravessava. O título da conferência de 2012 aponta para um tipo particular de volta, a de uma mulher que escreve, que publica livros, para quem a cidade é o lugar de minha memória mais fundamental, a dos meus anos de infância e de formação, e essa memória está ligada àquilo que escrevo de maneira intrínseca. Na realidade, a escritora empreendeu a viagem de regresso a Yvetot, com O Lugar, Inefame, A Vergonha e no início de Os Anos. Quando são evocadas a infância, a adolescência e a primeira juventude. Com esses livros, ela busca responder à memória do desprezo, da vergonha e da vergonha da vergonha, iniciando um retorno graças a uma escrita calculada que frequentemente lhe permite estabelecer uma relação entre gestos de indivíduos singulares e seus significados sociais por meio de fotografias em prosa. Tomadas como emanação do real, as imagens fotográficas ajudam Ernaux, em diversos momentos, a conciliar o biográfico com o etnográfico, de maneira a construir uma visão próxima do ambiente do qual proveio e do qual se afastou por um bom tempo. Marcadores sociais pontilham as descrições fotográficas presentes em O Lugar, Inefame, A Vergonha, A Outra Filha e Os Anos, ora de maneira discreta, ora de maneira quase clínica. Numa entrevista concedida a Fabien Haribert-Narcé, em 2011, a escritora explica o significado da presença da descrição de imagens a partir do momento em que deixou de lado a ficção, isto é, a partir de O Lugar. As fotos tornaram-se peças essenciais para captar e compreender a realidade, signos objetivos de fato, que se tornaram indispensáveis de um livro para o outro. São elementos incluídos na estrutura, marcadores temporais e socioculturais, carregados de afetos e ou de sentidos. Em Os Anos, a função é mais complexa e eu não tinha previsto no início. Fotos e filmes introduzem a história singular, a autobiografia deslocada na terceira pessoa. Eles me permitiram também, era de suma importância para mim, fazer algumas paradas sobre a memória, sobre o imaginário do futuro, mostrar a passagem do tempo no interior de si, assim como sobre o corpo naturalmente. Desse modo, acham-se conectados e diferenciados o tempo coletivo e o tempo pessoal. Curiosamente, no mesmo ano em que faz essas afirmações, Ernaux insere fotografias em A Outra Filha e Écrit la Vie, deixando de lado a intenção de conferir um papel ativo ao leitor. Como ela explica a Haribert-Narcé, a decisão de não publicar imagens tinha como objetivo evitar que a foto real tomasse o lugar daquela imaginada, por este, destruindo sua representação interior. O leitor deveria poder projetar, depositar suas próprias imagens sobre a foto descrita. Além disso, a descrição deveria fazer com que este, o leitor, compreendesse mecanismos sociais, históricos, que lhe possibilitariam ler o real, a partir de uma experiência comum. Qual o significado dessa mudança que substitui a descrição pela apresentação? É provável que a explicação possa ser buscada na ideia de corpos sociais apresentadas por Didier e Ribon em Retorno a Reims, 2009. Confrontado com fotografias do passado, o autor é obrigado a rever o meio operário no qual tinha vivido e a miséria operária que se lê na fisionomia das casas no segundo plano, nos interiores, nas roupas, nos próprios corpos. É a partir dessa constatação que Ribon desenvolve o conceito de corpos sociais, corpos de classe. Atribuindo à lembrança fotográfica um papel sociológico, ele, a Ribon, arremata, cita: a esfera do privado e mesmo da intimidade, tal como ressurge em velhos clichês, nos reinscreve no âmbito do mundo social no qual viemos,
em lugares marcados por pertencimento de classe, numa topografia em que aquilo que parece destacar-se das relações mais fundamentalmente pessoais nos situa em uma história e uma geografia coletivas, como se a genealogia individual fosse inseparável de uma arqueologia ou topologia sociais que cada um leva consigo como uma das suas verdades mais profundas, se não a mais consciente. Não há dúvidas de que Ernaux, por meio das descrições de imagens, apresenta corpos sociais em ambientes de classe, sobre os quais lança, não raro, um olhar crítico e distanciado. Mas esse olhar não pertence pura e simplesmente à ordem do punctum, como ela afirma na conferência de Yvetot, quando associa a fotografia com a apreensão do tempo e a pura presença. Na concepção de Roland Barthes, o punctum é um elemento que parte da imagem como uma flecha e transpassa o observador. É o acaso que punge quem olha para ela, podendo até mortificar e ferir. Detalhe que atrai, o punctum não requer nenhum tipo de análise. Basta que a imagem seja suficientemente grande, que eu não tenha de escrutá-la, que dada em plena página, eu a receba em pleno rosto. Nessa perspectiva, descrever fotografias equivale a subtrair do leitor a experiência do punctum, de uma subjetividade capaz de relacionar-se emotivamente com a imagem. Afinal, o punctum é o que acrescenta à fotografia e que, todavia, já está nela. Ernaux, na realidade, não deixa de apostar na copresença do punctum e do studium, mas este último desempenha um papel mais determinante no exercício da escrita, pois é guiado pela consciência, repousa num conhecimento prévio histórico e cultural, tem como função informar, representar, surpreender, fazer significar, dar vontade. Codificado, o studium deve ser nomeado ao contrário do punctum, que pode conformar-se com uma certa latência, despertando lembranças pessoais e remontando sozinho à consciência efetiva. O investimento no studium é provavelmente o resultado inconsciente de um sentimento de vergonha em relação às próprias origens que Ernaux tenta superar pelo trâmite da escrita, renunciando ao impacto direto da imagem fotográfica. Talvez seja possível pensar que a decisão de incluir fotografias em A Outra Filha, Écrire la Vie e O Retorno a Yvetot seja uma decorrência de seu reconhecimento como escritora depois da publicação de Os Anos, que a leva a encarar sem receios as imagens da infância, da adolescência e da primeira juventude. Na introdução de Écrire la Vie, a autora explica o que motivou a elaborar um fotodiário em lugar de uma biografia. Esta seria insatisfatória por ter um caráter puramente factual. O modelo adotado permite, ao contrário, abrir um espaço autobiográfico diferente pela associação entre a realidade material e irrefutável das fotos, cuja sucessão faz história, desenha uma trajetória social, e a realidade subjetiva do diário com os sonhos, as obsessões, a expressão bruta dos afetos, a reavaliação constante do vivido. Ernaux declara ter poucas fotos familiares anteriores a seu nascimento, nenhuma da mãe antes do dia do casamento, nem de seu avô materno. Entre suas fotos pessoais, deu preferência àquelas da infância e da juventude, que tornam visível o ambiente social e familiar dentro do qual o meu projeto de escrita se ancorou, as condições materiais nas quais ele se realizou. Selecionadas em função das fotos escolhidas, dos seres ou dos lugares que elas representam, os excertos do diário não são comentários. Escritos, às vezes, na mesma época das fotos, e mais frequentemente depois, eles revelam as flutuações da memória no decorrer do tempo e lançam luzes em movimentos sobre as coisas de minha vida.
A escritora faz questão de sublinhar que selecionou poucas fotografias descritas em O Lugar, A Vergonha, Inefame e Os Anos, deixando ao leitor a tarefa de localizá-las. De O Lugar provém a foto de Annie aos 16 anos, fotografada pelo pai diante dos anexos da casa, na qual ela posa de maneira a valorizar seus atributos. A Vergonha contribui com a fotografia tirada com o pai em Biarritz, em 1952, na qual a precariedade da imagem é indício de uma clivagem social, patente no penteado, na roupa e no sorriso de lábios fechados de Annie por causa dos dentes tortos e mal cuidados. As descrições de imagens de Inefame fazem-se presentes em diversos momentos do fotodiário, por meio da foto de casamento dos pais, daquela da primeira comunhão de uma prima paterna, na qual a irmã Ginette tem o ar sério e brinca com os dedos afastados, de um retrato da mãe datado de 1956, no qual ela está sentada à beira do Sena, de cabelos ruivos e vestida com um taillé de apalca preta, com os netos em 1971. De Os Anos são extraídas 4 imagens da autora. A primeira é de Annie aos 4 anos, com uma barriga proeminente, talvez sinal de raquitismo. Provavelmente, feitas também em 1944, 2 outras fotos mostram Annie mais magra, com um vestido de babados e mangas bufantes, se aninhando junto ao corpo da mãe e de mãos dadas com o pai. A mesma foto descrita em O Lugar é também evocada em Os Anos, com um maior detalhamento, que inclui o local em que foi tirada. Além das obras citadas, Ernaux insere no fotodiário imagens comentadas em A Outra Filha e O Acontecimento de 2000. A fotografia da irmã Ginette, de cabeça baixa e fazendo caretas, é colocada por ela ao lado do retrato da avó materna. Essa opção leva Michele Bachol-Boscovic a detectar uma intenção precisa na montagem realizada pela escritora, reforçar a condição de defunta da irmã por seu posicionamento junto à avó morta em 1952. A última foto de garota, descrita em O Acontecimento, na qual a universitária Annie aparece sentada, os cabelos sobre os ombros, bem bronzeada, com uma echarpe no decote canoa do chemisier listrado, sorridente, sensual, é associada no fotodiário a lembranças do aborto em fevereiro de 1964 e a uma imagem esmaecida da passagem Cardinet, onde residia a fazedora de anjos. O recurso a imagens esmaecidas, que evocam o primeiro momento do processo de revelação da fotografia analógica, aparece diversas vezes no fotodiário, abarcando páginas do diário íntimo, um retrato de grupo dos avós paternos, a clínica de Rouen, em que Annie esteve internada em 42, 43, o Sena, na altura de Declerc, o pensionato Saint-Michel, a estação e o meio de Vetot, a praça Trafalgar, em Londres, o nascimento do filho Henrique, a Faculdade de Letras de Bordeaux, uma vista de Moscou, em 1999, a veneziana Praça São Marcos, em 1944, e o estacionamento da estação do RR em Cergy. Privilegiando, sobretudo, lugares, a escritora dá a impressão de querer revelar ao leitor a maneira pela qual as lembranças emergem da memória. Latentes num primeiro momento, elas necessitam de um trabalho concentrado para transformar-se numa memória material que deverá ser burilada antes de ser compartilhada com os outros. É importante destacar que elas servem de fundo às páginas do livro e que a elas são superpostas outras fotografias e trechos do diário que lidam quase sempre com a problemática da memória. Ernaux não se limita a recriar o passado apenas pela palavra. As diversas fotomontagens que pontuam o fotodiário demonstram que ela está empenhada numa reconstrução ao mesmo tempo pessoal e coletiva, na qual o passado pessoal se encontra com a história em sentido lato ou familiar.
Um exemplo paradigmático desse procedimento pode ser localizado na fotomontagem constituída pelos retratos da pequena Annie com a mãe e com o pai e por 2 tomadas da casa de Lillebonne. A montagem realizada pela escritora cria uma espécie de simetria entre a foto feita com o pai, que ocupa o quarto superior esquerdo, e a tirada com a mãe, disposta no quarto inferior direito, desfazendo a ordem da descrição presente em Os Anos. A escolha não parece ser casual, pois os trechos do diário dedicados às figuras paterna e materna demonstram, sem rodeios, o amor infinito pelo pai, por quem acredita ter feito algo como escritora, e a relação conflituosa com a mãe loba, na qual se espelha depois da experiência da maternidade. Segundo Michele Bacholi-Boscovic, a escritora recria a família Duchesne, da qual não existe nenhuma imagem de conjunto, por meio de um procedimento fotográfico e editorial. Embora falecida, Ginette é incluída metonimicamente na família graças a duas outras fotos que mostram a casa natal de ambas e o rio que passa atrás dela. A imagem do café mercearia cria um elo entre as 2 meninas e entre elas e os pais, algo que não existiu. De 4 fotos mostrando o Isso Foi, definido por Barthes, nasce também algo que não foi. O Isso Foi tem 2 momentos no fotodiário. A imagem e juventude de Annie são representadas por imagens que remetem a ambientes dignos, mas modestos. A Lillebonne e Yvetot, cidade horrível por sua feiura, há pessoas, família paterna, avó materna, pais, irmã, primas, amigas e, evidentemente, a ela. A esse passado, descrito, mas não mostrado até 2011, num provável movimento inconsciente de vergonha e distanciamento, contrapõe-se o processo de aburguesamento que se seguiu ao casamento com Philippe Renaud, visível na transformação física da escritora, que se torna mais sofisticada, e na qualidade das diferentes casas em que viveu. Não é supérfluo lembrar que Renaud não gostava do sobrenome de solteira, proveniente do lado errado da família, como dizia a mãe, e que o trocou sem pesar e talvez com certo alívio na prefeitura de Rouen, pois a cerimônia de casamento sancionou sua transferência para a burguesia. Em quase todas as fotos, o mecanismo da pose é evidente, mas não se pode deixar de notar que, em alguns momentos, a jovem Annie ignora os pressupostos da imagem cerimonial e impõe à objetiva as normas de sua autopercepção. É o que demonstra uma foto de 1957, tirada no jardim da casa de Yvetot, na qual ela aparece trajada de maneira bem simples, e outra datada de 1961, que a retrata de camisola e sentada na cama com um cigarro entre os dedos. Essa autopercepção despojada abarca ainda uma foto feita no quarto do convento de Ermemont, no qual residiu entre 58 e 59. A simplicidade do local é, de certo modo, ressaltada por um vestido de verão florido, pendurado num cabide em cima de uma mesinha repleta de cadernos e livros abertos. Michele Bacholi-Boscovic detecta na escolha da imagem de uma roupa esvaziada do corpo o reflexo de uma ausência de si e o signo de uma dor associada ao desejo. O tom das fotos sofre uma mudança expressiva com o casamento. Uma das imagens mais significativas desse novo momento remete logo à cerimônia que alçoa a jovem à burguesia. Fotografados de perfil, Annie e Philippe parecem estar ensaiando uma coreografia, dominada pelo contraste entre o vestido branco e o terno escuro. A forte presença de retratos dos filhos demonstra que a família Renaud está empenhada na configuração da historiografia de sua infância, preparando como um legado a imagem do que foram. Essa crônica familiar desdobra-se em poses estereotipadas, que dão a ver a unidade do pequeno núcleo de maneira singular e convencional ao mesmo tempo, num jogo contínuo entre o pessoal e o social.
A articulação entre o passado e presente propiciada pelos retratos de família é enfatizada pela seleção de algumas imagens do final do fotodiário. A fotografia de 1999 com os filhos adultos é seguida por 2 retratos da escritora com a neta Louise, 2003, e o neto Noel, de 2011. Embora Ernaux não gostasse do sobrenome herdado do pai, é, no fim, a história da família Duchesne que ela registra. É significativo que a narrativa visual tenha início com o retrato da família paterna, em mais ou menos 1913, e encerre com uma foto pessoal em 2011, intercalados por um fluxo de imagens de si, de seres queridos e de lugares determinantes na sua formação, ou dotados de poderes evocadores e afetivos. Essa sensação de continuidade biológica alcança o apogeu numa imagem radiosa da autora, que exibe, com um largo sorriso, os efeitos que a quimioterapia provocou em seu corpo, em 2002 e 2003. Visto a partir desse desafio que a vida a obrigou a enfrentar, o medo e a superação da morte, o título da coletânea ganha um novo significado para além daquele que Ernaux lhe confere. Escrever a vida não é apenas transformar o que aconteceu com ela num material a ser observado a fim de entender, de revelar uma verdade mais geral. O fotodiário insere uma cunha nessa percepção, pois o íntimo, o singular, o particular adquirem uma força indiscutível, convidando o leitor a acompanhar as vicissitudes de um eu que vai se modificando ao longo do tempo, interessado em estabelecer um diálogo entre o presente e o passado, visto a partir de diferentes perspectivas e humores. A superação da autocensura em relação ao passado está igualmente na base do álbum fotográfico que acompanha a publicação de Retorno a Yvetot em 2013, acrescido de novas imagens na reedição de 2022. Ernaux adota uma estratégia diferente em relação a Écrire la vie. Os trechos de diário são substituídos por passagens dos livros La Femme Gelée, de 1981, Les Armoires Vides, de 1974, Os Anos, A Vergonha, Une Femme, O Lugar, A Outra Filha, em alguns casos de legendas descritivas. Não se trata de ilustrações no sentido convencional, mas da tentativa de materializar para o leitor as imagens descritas e lidas, sem estabelecer nenhuma coincidência com os momentos em que são evocadas nas narrativas autossociobiográficas. Diferentes fotografias já tinham sido divulgadas em Écrire la vie, 2 da infância com as primas, a de 49 e 53, um conjunto datado de 57, o documento de identidade, um retrato de grupo no colégio com a amiga Odile, imagens próprias no pátio do Café Mercearia e no jardim, e 2 de 1959, com a mãe diante do café e o pai ao lado do automóvel. Mais segura de si, Ernaux coloca em circulação outras fotografias em que sua situação social modesta é bem evidente. A de 1955, alimentando um coelho no jardim da casa, dá a ver um ambiente bastante desleixado. As de 1957, perto da estação, no pensionato Saint-Michel, no pátio e no jardim da própria casa, indicam uma maneira de vestir decorosa, mas não muito elegante. 4 retratos do mesmo ano, 1961, merecem algumas considerações ulteriores, pois demonstram como a jovem lidava com sua autoimagem de maneira dialética. Em 2 delas, a autora apresenta à câmera um corpo digno de ser imortalizado, trajando um taillé escuro, com os cabelos bem penteados e um esboço de sorriso no rosto. Captada de modo mais casual, na fotografia em que o rosto está na penumbra, a jovem não consegue disfarçar certo desconforto na segunda imagem, marcada por uma solenidade que remete a um registro oficial. A rigidez da pose é realçada pelo ar matronal, que a faz aparentar bem mais do que 21 anos, dando a impressão de que ela deseja assumir a persona de professora
a qual os estudos universitários a destinavam. Bem outra é a atitude adotada no segundo par de retratos. Neles, Annie contesta regras e convenções e transforma seu corpo num objeto digno de ser fotografado, apesar da displicência da roupa, uma blusa e um short, e da simplicidade dos ambientes, que trazem a marca de um determinado meio social. Despida de atavios, a garota encara a objetiva serenamente, oferecendo uma imagem em franco contraste com o que espera, via de regra, de um retrato fotográfico. A fabricação de um corpo ideal e, por isso mesmo, destituído de autenticidade. Imbuída da missão de salvar do apagamento os seres e as coisas de que fui protagonista, palco ou testemunha, em uma sociedade e um tempo dados, Ernaux, num primeiro momento, confia às imagens em prosa a tarefa de levar o leitor a imaginar o que deveria estar inscrito na superfície das fotografias descritas. Só quando se sente mais segura de si, é capaz de dar um passo além, mostrando as evidências do estigma social, que a marcara durante tanto tempo e que conseguira transpor por meio dos estudos e do casamento e expor graças à escrita. As fotos em prosa trazem muitas vezes a marca de uma consciência aguda da própria condição subalterna na sociedade, mas não têm o impacto imediato e a contundência das imagens em si. Foi necessário alcançar o sucesso em Os Anos para que a escritora conseguisse apresentar sem rodeios um ambiente do qual proveio. Em Retorno a Yvetot, há duas imagens emblemáticas nesse sentido. Seu retrato com a mãe na entrada do Café Mercearia, já divulgada em Écrire la Vie, e uma foto do pai servindo clientes do mesmo lado, em 66. Se a morte do pai, o trabalho numa escola popular e os movimentos de contestação estão na base da vontade de mergulhar no universo de origem e de tentar compreender por que tinha se afastado dele, não são suficientes, porém, para induzi-la à exposição direta de uma realidade com a qual tinha contas a ajustar. A promessa de vingar a própria raça, de criar para ela um espaço na literatura, adquire uma maior densidade quando a escritora toma a decisão de colocar em circulação algumas das imagens descritas nos livros autossociobiográficos e outras contemporâneas a ela, conferindo materialidade a corpos e lugares que tinham existido anteriormente através do filtro da escrita. É isso. Obrigado, professor Ivair. Agora vamos passar a palavra ao professor César Bartolomeu. Obrigado. Está dando para ouvir? Obviamente, eu tenho que agradecer o convite do Ivair e do Luciano, que foi extremamente importante para mim. Começar indicando que, de fato, eu resolvi colocar não apenas imagem, mas o texto também, porque eu acho que a acústica da sala não está ajudando tanto, e o texto está em progresso para a escrita de artigo, então haverá problemas de revisão, então vocês vão me desculpar desde o início. E uma outra característica desse processo é que, de fato, a palestra mudou de título, e vocês estão vendo aí, de fato, é Pompage Sepuia, ou o retrato não binário. Uma outra observação ainda que eu tenho que fazer é que, de fato, tem dois temas, dois aspectos dessa comunicação. Uma envolve o uso do termo mimeses, que, obviamente, ele é amplo, e eu tipicamente não usaria esse termo, mas é que uma das fontes principais dessa comunicação usa, então eu mantive, mas de fato a gente pensaria não mais em mimeses no sentido original, mas representação, ou ainda mais complexamente, que eu acho que demanda remediação. Além disso, o texto toca em afeto,
no contexto de teoria dos afetos. Mas como, de novo, uma comunicação tem um determinado escopo, entendam afeto dentro dessa comunicação como o vernacular, quer dizer, né, afeto, ser afetado, afetar, e nesse sentido, como trata-se de fotografia, no contexto bartesiano, que inclusive tem na minha fala com a fala do Ivair, mas texto da Ana Teresa tem muita ressonância, afeto como implicado pela teoria bartesiana da fotografia, da qual eu pretenderei escapar. Então, aí eu já vou deixar a Ana Teresa. Não vai projetar o texto? Tá bom. Tudo bem. C'est la vie. Tá bom. Bom, então a gente poderia... Eu sinalizo, então, os slides. Você pode, por favor, passar o segundo. A obra de Paul Mpage-Sepuya articula questões importantes para uma fotografia contemporânea recente. Essa comunicação pretende apresentar sua obra a partir de duas questões. Primeiro, seu investimento específico na atualização do retrato fotográfico a partir da noção de afeto. E, em segundo lugar, a revisão da fotografia como objeto e dispositivos espaciais. Pode passar o próximo, por favor. A sua obra está baseada, como diz o próprio artista, na questão do retrato como gênero. Esse retorno ao retrato pareceria estar em acordo com o ressurgimento contemporâneo desse gênero tradicional da arte como estratégia de visibilização e empoderamento de identidades, raças, etnias ou gêneros suprimidos historicamente. Como indica Nidesh Lautu, da filosofia continental à teoria literária, da teoria política à teoria feminista e decolonial, do novo materialismo aos estudos pós-humanos, dentre outras perspectivas emergentes, há agora evidência significante que uma pluralidade de vozes correntemente repensa mimeses a partir de diferenças políticas, estéticas e filosóficas, em vez de reduzi-las à lógica de uma metafísica da semelhança. O problema histórico da mimese é longo e complexo e certamente ultrapassa o escopo de uma comunicação. No entanto, a atualidade do problema demanda perceber que o retorno da mimeses não pode ser considerado a partir do seu antigo veto platônico, tão atualizado quanto reiterado na modernidade. Ao contrário, o problema da representação hoje evidencia a superação de seu conceito original num grau de complexidade grande. Pode passar o próximo slide, por favor. E o próximo? É o mesmo. Eu previ não ter que voltar. Só que eu tenho que acompanhar a numeração dos slides. Tem esse detalhe. Qual é o número do slide? Pode passar o próximo. Não é o terceiro, mas tudo bem. Vou deixar as pessoas lerem e eu sigo junto. Isso foi o que eu acabei de falar. Tá. Pode passar o próximo slide, por favor. Na verdade, uma importante problematização da mimese já podia ser vista na arte pop. Grande parte da rejeição do pensamento tardo-moderno à pop consiste de veto modernista ao retorno de uma suposta representação que reconhece nela. No entanto, o imaginário pop é da ordem da alegoria, ou seja,
caracteriza-se por denotar e conotar objetos culturais, o que de modo algum se fundamenta no problema naturalista pré-moderno. E no quadro da questão que será exposta aqui, ainda é importante caracterizar os retratos na arte pop. Ali trata-se da mitificação estética dos sujeitos, daqueles cuja imagem e sua mais-valia oferecem-se sacrificialmente ao capitalismo industrial, tanto na dimensão de produção quanto do consumo. Por outro lado, o que se observa hoje é processo de empoderamento dos corpos. A mimesis é o veículo da política. Ocorre, assim, certa inversão entre aquele suposto retorno da mimesis na pop, no qual o que se configurava eram os signos, cujo objetivo era materializar símbolos do capitalismo industrial, e o momento atual. Trata-se, hoje, da representação de pessoas politicamente motivadas por múltiplos processos de exclusão, inclusive o das imagens em seus agenciamentos. São os denegados pelo capital que demandam visibilidade. Nesse sentido, podemos compreender a contemporaneidade do século XXI a partir da renovação da questão da representação. Ao contrário, é precisamente porque o homo mimeticus é guiado por ambos, afeto e razão, corpo e mente, natureza e cultura, que uma imersão no patos comum da mimesis, como simpatia ou simpatos, sentir com, sofrer com, pode servir como uma fonte encarnada de inspiração para desenvolver um discurso crítico ou lógica da dinâmica de afeto ou patos mimético. A partir dessa citação de Nidesh Lautu, podemos compreender o gênero do retrato hoje a partir de uma copresença, antes que uma comunicação parcialmente repetitiva de um signo cultural. Trata-se de um estar junto, e a operação da mimesis é guiada por esse simpatos. No entanto, parece haver uma contradição de origem aí, na medida em que, a partir da manutenção de um sujeito autor e um objeto da representação, o corpo do sujeito individual, em seu poder de representar, assume naturalmente dispor do modelo, qualificando seu corpo politicamente como o mesmo na representação. Nesse sentido, a diferença entre pensar o modelo como outro ou como o mesmo é ditado por quem define-se como sujeito agente do dispositivo. E, desse modo, tal mimesis politizada materializa-se frequentemente como mimesis transparente. E, considerada a transparência como fator, a fotografia parece ser terreno perfeito para o retrato, pois nela a mimesis é operada a partir de uma dúvida persistente entre o dado representado, discreto, empírico, metonímico, e seu outro, o corpo simbólico, identificado, arquetípico, social. O outro é o mesmo ou é o outro? Isso é indecidível. Desse modo, considerada a tradição do retrato, e em particular sua tradição na fotografia, seria ingênuo considerar o dispositivo fotográfico como tela neutra entre sujeito e objeto. De novo, uma citação: a linguagem da fotografia sempre foi de dominação. Capturar um sujeito sempre foi possuir parte dele, congelado em prata ou pixels. Isso é verdade, claro, para as fotografias etnográficas tiradas à forças de pessoas escravizadas e sujeitos coloniais. Mas também é verdade, de um outro modo, para os retratos de pessoas amadas, engastadas em colares e guardadas em carteiras. E o problema do poder não está apenas no momento que caracterizo como binário da produção do objeto foto, mas em toda a sua cadeia de eventos, aparições, agenciamentos. Como bem indica Ariela Zulay, que foi a citada, em Um Contrato Social da Fotografia, o suposto poder do modelo é explorado pelo fotógrafo, e este pode ser demovido pelo editor, e este pelo proprietário dos meios de disseminação. Nesse sentido, o problema ético da representação tecnicamente produzida demanda ir além de uma lógica constituída no intervalo estrito de produção do objeto nessa dimensão binária. Pode passar o slide, por favor. O que se apresenta na obra de Sepuya são, de fato, retratos. De modo geral, são imagens que funcionam em escala antropométrica, variando entre 60 centímetros e 1 metro de altura, feitas para que nos incluamos nelas, não somente pela escala, mas pela visada primária no eixo do espectador.
No entanto, os trabalhos de Sepuya evidenciam uma diferença primordial em relação à maior parte dos retratos realizados na contemporaneidade. Seu objetivo, primariamente, não é documentar sujeitos visibilizados e valorizados socialmente a partir de uma identidade codificada. A obra de Sepuya tem origem no desejo, manifesto pelo outro na fotografia. Sua obra como artista começa em 2004 e 2005 e, desde o início, participa em Nova York de ações e exposições conectadas com a comunidade gay e negra a partir de seu envolvimento com a produção e publicação de fanzines e trabalhos de artistas pela Printed Matter, uma das principais livrarias editoras independentes de trabalhos de artistas nova-iorquinos. A disseminação de seus trabalhos o levou a colaborar de modo importante também com a revista holandesa But. Pode passar o slide? Cujo programa editorial explicita a busca por vários tipos de corpos masculinos, retratados numa espécie de desidealização contemporânea do desejo, que caracterizaríamos pelos termos queer, body positive, slut. Fundada em 2001, a revista semestral tem contado com colaboradores queer importantes, formando uma rede, dentre eles Edmund White, John Waters e Wolfgang Tillmans. A revista, ainda em atividade, projetou o trabalho de Sepuya de modo importante entre artistas e agentes da cultura americana, se não mundiais, tornando um artista hoje relativamente de referência no cenário da arte contemporânea americana. A questão afetiva que parece fundamentar sua obra confunde-se com uma questão de gênero. Desde seu início, pertence a uma linhagem do retrato no qual o problema da alteridade é enfrentado sensivelmente. E, assim, podemos compreender sua presença pública como criação e mobilização comunitária do desejo. Nesse sentido, o trabalho de Sepuya herda questões de retratistas da Picture Generation, como Larry Clark. O próximo slide, por favor. Veio a Nan Gold antes do Larry Clark, mas no meu texto está ao contrário. Então, pode passar o próximo. Nan Gold e Larry Clark. Então, vocês têm aí, na verdade, duas obras, mosaico da Nan Gold, e, na verdade, todas essas imagens são páginas do Tulsa, que é um grande livro, digamos assim, do Larry Clark, né? Como eles, o artista trata do interesse afetivo por anônimos, das estratégias visuais de caracterização do afeto em cumplicidade, mas também da representação de desejos e sujeitos socialmente subalternizados, como aqueles de seus autores. E, de fato, o que se vê nas imagens da primeira fase da sua obra são retratos bastante tradicionais de homens que se despem para sessões de nus que muitas vezes incluem a sedução e encontro amoroso. Essas imagens terminariam por constituir seu primeiro livro, Studio Work. Passa, Luciano, por favor. No entanto, desde o início de sua obra, passa o próximo, há uma insistência na repetição de seus modelos nas imagens, da qual se originariam experimentos caracterizados, sobretudo, pela justaposição. Isso são duas imagens de ateliê, né, de como ele monta o trabalho antes, agora, enfim, ele tem um ateliê gigante, não é mais o ateliê em casa, né, do artista. Talvez seja importante marcar aqui que, de certo modo, há pouquíssima representação histórica da homoafetividade. Considera-se genericamente que toda imagem que torna o homem objeto seria homoerótica, já que a visada da representação é sempre estruturalmente masculina, seja subjugado como efebo ou adorado como ideal de masculinidade, a instância definidora, como indica originalmente Laura Mulvey, é o olhar masculino. Entretanto, se considerarmos uma história da representação como representação homoafetiva, veremos que a maior parte das imagens se atém à cristalização do olhar desejante no corpo masculino. Por ser historicamente considerado algo contrário à natureza, não há de fato sujeitos presentes nessas representações, desde Bronzino até artistas modernistas como Winslow Homer, Simeon Solomon ou Paul Cadmus. E o mesmo pode ser dito em relação à fotografia e às inúmeras representações de corpos masculinos, desde Wilhelm van Glöde até um artista como Robert Mapplethorpe. Pode passar o próximo slide?
Raramente trata-se de afeto. Vemos na obra de Sepuya algo diverso dessa tradição da falta de afeto. De fato, ao participar da exposição coletiva Implicit Tensions, no Guggenheim de Nova York, em 2019, que acompanhava uma retrospectiva da obra de Robert Mapplethorpe, Sepuya declara desidentificar-se com o que considera ser um atravessamento perverso entre desejo, sexualidade e raça, qualificando a obra de Mapplethorpe como parte de uma valorização do white power. Nesse sentido, ainda que sua obra trate de questões afetivas priorizando um regime estético, o artista está ciente, de modo bastante contemporâneo, dos dilemas éticos que permeiam o seu trabalho. Próximo slide, por favor. Isso já corresponderia a uma fase mais madura, na qual o artista atingiu, digamos assim, um lugar de sucesso e o projeto deles, de fato, se efetiva, né? As fotos de Sepuya são tipicamente ocupadas por 2 ou mais pessoas, incluindo, muitas vezes, o próprio artista, às vezes no ato de fotografar. E a imagem problematiza, mais que a designação da aparência de um personagem central, a relação e diferença entre os corpos dos sujeitos. Tradicionalmente, no retrato, o fundo, a pose, a vestimenta contextualizam o modelo, tornando-o objeto do olhar. A negociação de posição dos corpos, ao contrário, aparece como encontro, e jamais o artista faz recurso à pose, fundo ou indumentária. Na obra de Sepuya, ao contrário, reconhece-se claramente o desejo como algo que permeia o trabalho, e, entretanto, o que se percebe na relação entre alguns desses corpos em cena é que o artista definitivamente não apresenta-os, limitando-os a uma categoria de sujeito desejado. Uma retratada será mulher, outra será grávida, uma mulher preta, uma mulher branca. O artista é negro, seu corpo encontro de outro homem, branco. Vê-se uma cena, mas, de fato, o que é posto em jogo são as múltiplas possibilidades do estar junto. Pode passar o próximo, por favor. Mesmo em sua diversidade temática, sua obra consistiria de retratos de grupo tradicionais, caso os corpos não estivessem conjugados, recortados, justapostos, também como imagens na imagem. Em vez de sermos apresentados apenas a representação de uma ou várias pessoas, como ocorre em um retrato clássico, as vemos interagindo para produzir a foto, no espaço, com a câmera, com imagens. Trata-se de uma composição, mas, neste caso, a composição inclui elementos contingentes, espaciais e temporais, nos quais os corpos desafiam os limites da imagem. Oscila-se entre instantâneos e momentos criticamente estéticos do processo de produzir um retrato final. Passa a próxima, por favor. Poderíamos dizer que as imagens de Sepuya situam-se ao redor do retrato a realizar, tanto quanto antes e depois dele, mas, de fato, não se projeta necessariamente uma imagem final, e sim um encontro do qual múltiplas imagens do outro decorrem. A próxima slide. Um retrato, assim, não é a consequência do uso da câmera como instrumento, mas antes trata-se de encontro com o outro, problematizado visualmente. E, dentre essas, talvez a mais importante questão esteja no fato de que esses retratos parecem explicitar, a partir dessas relações, a complexa citação de Barthes para além da extrapolação fenomenológica de sua base binária. A citação de Barthes diante da objetiva, só ao mesmo tempo aquele que eu me julgo, aquele que eu gostaria que me julgassem, aquele que o fotógrafo me julga ser, né? Mas a tradução no português não é boa. E aquele que ele, o fotógrafo, se serve para exibir sua arte. Diríamos, então, no caso desse artista, diante das objetivas, somos, ao mesmo tempo, aqueles que nos julgamos serem, aqueles que gostariam que nos julgassem serem, aqueles que os fotógrafos nos julgam serem e aqueles dos quais eles se servem para exibir suas artes. Trata-se, então, da formação de uma comunidade do afeto como comunidade das imagens. É preciso dizer que as fotos se baseiam, assim, numa inovadora postura em relação à qual, em primeiro lugar,
evidencia-se a sobreposição entre a presumida intimidade do retrato e seu caráter público, algo que somente seria possível no novo milênio, caracterizado por um grau de exposição da intimidade, que se concebe como positividade do corpo e dos afetos. Ou melhor, íntimo e público não são mais concebidos como opostos, visto que não existe mais a completa privacidade, ou mais complexamente, não se concebe o eu sem o outro, e assim não se concebe suprimir a alteridade. A ideia de punctum como disparador de um fenômeno íntimo tornado público, tornado fenomenológico, engajado pela imagem, na imagem, parece ser conceito ultrapassado. A alteridade não é marcada de modo nominal e institucional, como ocorre de modo geral na sociedade americana. E assim, seu trabalho não demanda transposição do privado ao público, ou vice-versa. Ao contrário, a alteridade ocorre como negociação da imagem, pela própria diferença entre os corpos, pelo olhar, na ação. Uso a expressão negociação porque, de fato, nessa performance, os modelos possuem um papel ativo, de sujeito. Fora da imobilidade que caracteriza a posição de objeto, modelo, na fotografia, objeto do olhar, os modelos podem não apenas afirmar seu desejo de conhecer, de possuir, de olhar, mas mesmo sua multiplicidade, chegando ao limite de, ocasionalmente, recusar tornar-se foto. Diferentemente de muitos projetos caracterizados pela autorrepresentação e ou lugar de fala, o sujeito autor não assume poder representar o outro como o mesmo. Nesse sentido, a mimesis não é apenas caracterizada pela cumplicidade do patos hierarquicamente impressa pelo problema sociopolítico, mas pela alteridade que, e aí eu cito, uma citação muito clichê do Derrida, pela alteridade que desestabiliza precisamente as oposições metafísicas entre cópia, modelo, imitação original, dentro, fora, eu, outro, que a mimesis deveria sustentar, tornando impossível atribuir à mimesis uma classificação binária. De fato, entre afeto e poder, entre sentir junto e, a partir do poder, estabelecer em relação ao outro diferença ou semelhança, o artista, de fato, opta por desestabilizar as posições que localizam o retrato numa estrutura binária. E assim entramos no território do retrato como um processo instável. Diferentemente dos retratos canônicos que vemos nesse milênio, então, a dimensão política da mimesis não é o objetivo final, nem pode ser propriamente enunciado, é o desenvolvimento de um processo de artista. Cada uma de suas fotos parece possuir uma dimensão antropológica e mesmo relações críticas com a história do uso antropológico da imagem fotográfica. E constrói tematicamente questões mais amplas do que a simples anonimidade de seus modelos. Homoafetividade, questões de gênero, raciais. Remontando a Nan Goldin e a obra de Cindy Sherman, pode passar o próximo, por favor. Esse funcionamento da imagem, na qual o modelo oscila entre sujeito e tipo, parece poder expandir-se infinitamente. No entanto, diferentemente do que ocorre na obra de Sherman, que propõe em seu trabalho representar a essência do sujeito a partir da aparência do mundo e compreende retrato como um problema social, no entanto, passa o próximo, a alegoria mantém-se em sepulha oscilante, já que cada foto é estruturada a partir desses encontros como performances para e com a câmera, das quais deriva empiricamente a necessidade de prover mais e mais imagens. De cada encontro, de cada momento, de cada toque pode surgir uma imagem. Passa o próximo, por favor. É preciso dar conta desses encontros, sabendo-se que qualquer totalização é utópica. E assim, o artista provê mais e mais camadas, todas elas a admissão da parcialidade da representação, que recusa um conceito que teleologicamente operaria o processo. As relações entre sujeitos se apresentam, mas não se generalizam em identidades publicamente marcadas. O próximo, por favor. É bem verdade que a homoafetividade é uma posição ampla a partir da qual
se engajam todos os corpos e o problema geral do afeto e da diferença. Caso não fosse assim, talvez essas obras pudessem deter-se na representação como um problema temático e admitir a universalidade presumida pelo olhar da câmera. No entanto, em quase todas as imagens, vemos que a diferença entre fotógrafo e modelo é propositalmente tão diluída afetivamente quanto marcada esteticamente. Fotografa-se espelhos que ocupam parcialmente a cena. E assim, a todo momento, um contracampo pode remeter ao artista e à artificialidade da construção dos corpos que buscam unir-se. Dentre os modelos, frequentemente há fotógrafos, que podem ou não tornar-se autores da obra. Os corpos se encontram afetivamente, mas dão a ver a possibilidade de troca de sua posição, de observador a observado, de modelo a fotógrafo. Essa partilha da câmera é importante na medida em que marca todo o uso do dispositivo e acompanha uma relação entre corpos e visualidade horizontalizada, tornando o artista capaz de capturar afetivamente o afeto daqueles que, historicamente, são objetos cristalizados pelo caráter fálico do olhar fotográfico. A mulher, o negro, o gay, tipicamente capturados passivamente como objetos, vistos como parte da natureza, contrapostos à câmera e o seu agenciamento. Em contrapartida, nunca podemos exteriorizar aquilo que vemos nas imagens de Sepuia como o outro propriamente, nem nunca podemos ser completamente cúmplices da imagem, dizendo, esse como sou eu. As fotos estabelecem uma distância complexa, na qual somos voyeurs, mas não se perde de vista, de um mesmo modo, uma performance artística que nos faz testemunhar como cúmplices um fato público. O resultado desse processo são imagens tão singelas quanto heterogêneas e seria inútil persistir numa descrição genérica, na medida em que cada imagem configura seu próprio problema específico, seja ele íntimo ou público, ou entre íntimo ou público, esteja ele esteticamente declarado na imagem ou imaterialmente motivado, para o qual a imagem é simplesmente uma consequência. O fato é que as imagens não se bastam, e isso aparece como produção de camadas de imagem buscadas na própria performance. As fotos não são classicamente compostas e estudadas. Ao contrário, se há uma proximidade com a sintaxe modernista, trata-se do instantâneo fotográfico em sua falta de acabamento, produzido pelo corte temporal. Afinal, as fotos derivam de ação e de relação contingente entre corpos. Sua construção poderá, no entanto, ocorrer a posteriori, pois fotos de fragmentos e indícios de corpos, olhares e elementos de cena muitas vezes podem reaparecer, na frente ou no fundo, refotografadas. A performance é tornada fotografia, ela mesma como um espaço de ação. Esse espaço da fotografia, entretanto, é um espaço de ficção realista, mas também um espaço pós-cubista, no qual múltiplos olhares e múltiplos tempos confluem. Assemblagens fortuitos, assim, caracterizam a produção desses retratos que invariavelmente nos observam. Passa o próximo, por favor. Se caracterizamos a cena fotográfica como sítio de uma performance e a tematização dos encontros desses corpos como instantâneos, cujas posições de sujeito e objeto são tornadas instáveis, há ainda outra questão importante a considerar na obra de Paul Sepuia. É bem verdade que toda a tradição do retrato e da fotografia se baseia na contradição entre olhar e ser olhado. Caracterizadas pelo poder e pela objetificação, essas relações são, entretanto, marcadas sempre pelo desejo de conhecer, de possuir pela imagem a coisa que se representa. No entanto, a fotografia traz uma camada de problemas ideológicos e institucionais a essa relação. A imagem naturalista é carregada de uma justificativa científica que atribui à imagem o valor de verdade. Naturaliza-se potencialmente, assim, a autoria e quaisquer mensagens que operem na imagem. O trabalho de Sepuia não apenas opera atualização no que tange a essa construção a partir do que chamei instância não binária, mas também termina por repensar as condições espaciotemporais da experiência da imagem. Talvez aqui seja necessário considerar uma possível relação entre simulacro e homoafetividade, ou seja, como a subjetivação subalternizada passa tradicionalmente pela supressão da iconicidade do desejo, e assim pela cópia propositadamente infiel, pela perda, fragmento, indício. O estúdio do artista, nesse sentido, não é de modo algum uma extensão de um cubo branco, em sua clareza e visibilidade plena. Ao contrário, o ateliê do artista é operado como uma espacialização do dispositivo, câmera,
câmera clara, câmera obscura, laboratório, ateliê. E não trata-se apenas do espaço do estúdio tornado lugar de experimentação processual da imagem a ser produzida. Passa o próximo, por favor. O artista considera o problema estrutural do olhar que caracteriza a fotografia. Perspectivação oticamente constituída, visada monocular, que Panofsky chamaria de metafísica. Forma, com F maiúsculo, da cultura moderna. Os espaços da fotografia, nesse sentido, e sua própria perspectivação, são submetidos a uma politização crítica. A concorrência da atopia e acronia, como diz Virilio, com os corpos na fotografia. Nem sempre encontro amoroso é concluído no mesmo lugar, na mesma hora. A fotografia, muitas vezes, constitui a interposição de corpos e espaços. O espaço não é espaço que contém os corpos, que dependa desses corpos. O espaço é pós-minimalista, é estrutural. Indicando, assim, ao mesmo tempo, a mediação que sofrem esses corpos e a falta de contexto que lhes é imposta, tornando os fragmentos, signos, massas. Passo próximo. Os resultados dessa problematização do dispositivo são surpreendentes. Parecemos estar diante de instalações comprimidas como fotografias, pois pedaços de imagens e espelhos e a própria natureza temporal das ações que ocorrem durante as sessões marcam a produção de um espaçamento complexo, no qual o espectador não consegue posicionar-se. Como se problematiza o hic e nunc, né, o aqui e agora, do evento da aparição da fotografia e da produção da fotografia, parece haver uma denegação do saete bartesiano. O que, quando, onde, parece sempre estar entre. Né? Quando foi feita essa foto? O que eu estou de fato vendo? Né? O que se vê é um jogo de remetências. Não se consegue assumir um ponto de vista transcendental. Como espectador, não se tem poder sobre a imagem, o poder de reduzi-la a objeto informativo ou a uma coisa teológica. Se qualifica o problema geral do espaço na obra de Sepuia como raciocínio estrutural, citando genericamente o espaço estrutural definido por Rosalind Krauss em Escultura Moderna, né, no grande livro dela, e poderíamos aqui retornar e observar experimentos como as Joiners, do David Hockney. Passa o próximo, por favor. E o próximo? A série famosa de fotografias do pintor inglês, mas que parecem ir na mesma direção, mas é importante indicar que o Sepuia vai além da tentativa de transbordamento do limite do cubo espaço-temporal da fotografia pela justaposição de imagens, que é o que o Hockney faz, né, numa relação entre o sujeito, que é o todo, e a foto, que é parte. De fato, no caso de Sepuia, trata-se de observar o espaço numa condição mais complexa. A fotografia é multiplicada interminavelmente a partir de cada etapa de seu funcionamento como dispositivo. Evento, aparição, agenciamento, implica perceber câmara, ateliê, museu, como parte de um processo criativo. É importante ainda caracterizar nessa instância de fratura e recomposição dos espaços fotográficos como amálgama, estrutura. Passa o próximo, por favor. A consciência por parte do artista da tarefa incompleta do cubismo. Diante de Demoiselle d'Avignon, é preciso conectar a relação entre mulheres e máscaras como exceções à questão ética e proposta pelo cubismo, ou seja, na pintura que finalmente propõe o olhar como configuração múltipla, mulheres e África não apenas são subalternizados, como também são transpostos nessa condição um para o outro, chave formal, chave desejada. Mas são representados como incapazes de corresponder à visada modernista, quer se trate de assumir a estruturalidade do espaço que se descobre nessa pintura, quer se trate da posição de autor-artista, mantida ainda não na visada perspectiva da visada metafísica da perspectiva linear, mas certamente na posição de gênio, palavra acompanhada de todas as categorias identitárias caracterizadas pelo privilégio que todos nós conhecemos também. E é isso. Obrigado.
Bom, queria agradecer mais uma vez a participação do professor César e a contribuição da professora Ana Tereza e abrir para perguntas, comentários. Eu posso já começar falando aqui um pouco sobre as nossas duas mesas agora da parte da tarde, né? E de um fio condutor que eu proponho aqui para a gente pensar sobre essas mesas, que parte da fala da professora Letícia, né? Sobre a obra do Francis Bacon e do fato dessa obra ter uma fragilidade e uma violência, né? E aí, quando a gente pensa na dimensão pública de todas essas discussões que a gente teve aqui na parte da tarde, está dando para ouvir bem? E aí, a seguir já sobre a fala do professor Paulo Knaus, sobre a exposição, sobre a roda dos expostos e o incômodo que isso causou, né? Então, é uma fragilidade da nossa história que causa, né, uma violência, um incômodo. Depois, na conferência da professora Ana Tereza, quando ela remete ao incômodo da escritora Annie Ernaux, relativo à fragilidade dela, a questão da herança camponesa, e operária, que ela só conseguiu resgatar depois de ter uma legitimação acadêmica e literária, né? E quando ela faz seu discurso ao receber o Prêmio Nobel de Literatura em 2002, o nome do discurso é Vingar Minha Raça, ou seja, novamente é uma fragilidade que é contraposta a uma violência, a uma resposta, né, com um tom violento, né? E, por último, agora na fala do professor César, sobre a obra do Paul Paz de Sepuia, pensando um pouco nessa fragilidade da intimidade, das suas relações de afeto, de amizade, desse papel dele como uma espécie de autor-narrador, né? Ao mesmo tempo em que ele está na imagem, ele também é o fotógrafo. E o incômodo e a confusão causados por esses corpos, né, na imagem, pelas imagens que são criadas, pelas composições das imagens e, evidentemente, por corpos negros, por corpos queer, dentro dessa dimensão pública, né? Então, antes da gente vir aqui para a nossa mesa, eu assisti uma entrevista com ele, que ele fala sobre... ele é questionado sobre a questão da identidade, né? Se a identidade queer e se a identidade negra para ele são pressupostos à obra dele. E ele diz que não é uma questão de identidade, e sim uma questão de condições. Que isso é até uma coisa que... eu queria saber se você tem algo dentro da sua pesquisa para propor como uma resposta a esse questionamento. Qual seria essa diferença entre identidade e condições na obra dele, como você vê? E abrir para outras perguntas, né? Respondo já. Na verdade, assim, acho que a questão do meu argumento é justamente que o trabalho dele não parte da necessidade de enunciar publicamente identidades. Não é, digamos assim, os sujeitos não são sujeitos sociais categorizados, mesmo imageticamente. Isso, na verdade, de certo modo, é a consequência do trabalho dele, entende? A partir do problema do desejo, a gente vê uma determinada performance entre corpos. Por acaso, chama a atenção que o desejo e todos os corpos sejam corpos em diferença, mas também subalternizados. Então, o problema da identidade... E isso também é verdade para toda essa tradição de artistas que trabalham com a noção de afeto, entende? Quando a gente pega o Larry Clark ou o Anand Goulding,
não há uma declaração, entende? O título do trabalho dela não é Aqui Estão as Travestis. Não é isso que está em jogo. Pelo contrário, ela te exibe imagens constituídas a partir de uma rede, e que eu chamei de comunidade de afeto, e é a partir daí que se desdobra um engajamento nosso como espectadores, mas eu não diria espectadores, porque aqui, no caso, não é mais a condição de espectador, é a condição de você ser um participante, porque, no final das contas, não existe limite do processo que está pensado ali como imagem, né? A obra não é mais pensada como uma coisa propriamente acabada, mas ela é resultado de um acúmulo que parou num determinado momento e que, na verdade, você vai fechar. E você também não vai acabar a obra, né? Então, acho que é essa diferença que, ao mesmo tempo, está na construção espacial, mas também é um grau de opacidade que ele apresenta em relação à Picture Generation. Obrigado, César. Vai? Eu fiquei pensando na sequência da tua fala e na sequência de imagens que você selecionou, né, e também a partir do próprio trabalho, né, do processo poético, das escolhas, das questões que estão sendo movidas, como é possível seguir dois caminhos de apreensão do trabalho dele, sem que esses dois caminhos estejam completamente separados. Mas fiquei pensando até que ponto essas últimas imagens que vão mostrando um próprio processo da fotografia, que você poderia trazer outros artistas da tradição da fotografia para pensar uma linhagem, né? Você traz, na verdade, o Picasso, você fala do cubismo, mas daria para fazer um outro percurso. Sim. Essas últimas imagens, principalmente as imagens em que você tem esse acúmulo, mas tem um fragmento, quase uma ausência de corpo reconhecível, que você tem muito do próprio processo da fotografia e do estúdio e tal, essa metalinguagem. Qual é o risco desse tipo de imagem dentro de uma visão de história da arte ou de narrativa da fotografia ou da fotografia na arte contemporânea, obliterar as outras sequências de imagem, né, onde esses corpos eles estão mais evidentes por várias questões, né? Enfim, Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque me pareceu que, por uma certa postura narrativa, essa última sequência poderia ter um outro tipo de circulação. Sim, que a primeira. na verdade, adveio do fato de eu querer separar as instâncias, digamos assim, relacionadas com o afeto do problema espacial. Mas, de fato, tem um momento no texto que eu falo, não, o tempo todo ele oscila. Essa oscilação oscilação entre outras coisas, poderia ser vista como oscilação entre essa dimensão empírica da fotografia, que quer fotografar o corpo, o outro corpo e tal, que está marcada pelo desejo, e essa outra que compreende e quer problematizar um ethos, a série protocolar, digamos assim, da fotografia como fenômeno. Uma outra característica que eu vejo como importante, que o trabalho dele traz, é que, de fato, a gente até tem uma obra de arte final, que está lá, emoldurada na galeria, que vocês estão vendo aqui. Mas o trabalho dele até pode ser considerado uma adequação, mas, de fato, o trabalho dele opera questão de incompletude, entende? Não é só o indecidível, que eu toco essa palavra no momento, mas ele está ele está próximo de artistas contemporâneos, como a Sarah G., que é americana, Annie Hoff, quer dizer, são as pessoas que têm fragmentos a apresentar de coisas. Mas, assim, de fato, é muito interessante, porque, tipicamente, o desejo, quando ele é a motivação principal de um trabalho de arte, ele demanda o naturalismo, e na fotografia ele pede esse naturalismo baixo, um pouco. E é muito interessante ver no artista um experimento desse tipo, entende? Porque o corpo nunca desaparece.
César, é incrível, obrigada. É incrível a sua colocação dessa tarefa. Dá para ouvir? Tá baixinho. Eu fui a muita boate nos anos 80, então eu preciso de... Bom, incrível achei super pertinente a sua colocação de uma tarefa incompleta do cubismo, né? De uma questão que me remete muito a um texto do Karl Einstein sobre a arte do século XX e a questão da vista e da visão. Acho que tem, né? Mas, assim, estava pensando um pouco a partir... Desculpa o seu nome? Vivian. A Vivian estava falando e, de início, me pareceu um pouco estranho, mas, enfim, me suscitou outras questões que eu queria te colocar para saber se talvez isso pode ser pensado junto, que é... quando você fala das comunidades afetivas, do retrato, de todos os deslocamentos, que isso acontece nas modalidades studium e punctum, e do operador, operado, sujeito, objeto, retratista, retratado, enfim, todos esses deslocamentos que essa comunidade afetiva, de algum modo, suscita, a partir do que Vivian estava falando, a primeira coisa que me veio foi quando Judith Butler fala da vulnerabilidade, e aí, no caso, não é do retrato fotográfico, mas da linguagem, que não está distante, de algum modo, e que ela fala que quando eu narro, quando eu falo, a narrativa de si, né, é sempre acometida por uma fratura, no sentido que eu nunca consigo... Há algo do meu corpo que eu nunca consigo passar para a fala. Então, eu fiquei pensando se essa comunidade afetiva ela não estaria, de fato, impulsionada por uma fragilidade, no sentido em que há ali uma falta de si que impede a formação de um sujeito, autor da foto, que é onde falharia a tarefa do cubismo, de algum modo. Não sei se você entende, ou se quer que eu desenvolva um pouco mais. Eu acho que eu posso tentar responder o que eu entendi. Na verdade, por exemplo, se você olhar para o trabalho da Cindy Sherman, é como a forma do projeto é um zootrópio, entende? É uma sequência de produção de representações de um si que não existe. Não existe o ego da artista. A artista é encarnada a partir de imagens exteriores definidas pela cultura. Então, ela encarna tipos. Obviamente, numa comunicação, eu jamais poderia presumir, e talvez nem fora de uma comunicação, fazer uma teoria do sujeito no contemporâneo. Até porque vão entrar milhões de especialidades que eu não tenho mesmo. Mas o que eu considero no texto pertinente dizer é o seguinte, que esse limite entre público e privado, que, de fato, é o limite mais importante da teoria barthesiana, entende? Ao ver a fotografia da minha mãe que morreu, você não vai sentir nada, porque não é uma coisa pública, não aparece publicamente na foto. Então, essa separação entre público e privado, ela hoje se encontra numa outra dimensão, né? A professora francesa, a Sylvie, falou hoje sobre o Stigler, né? O Bernard Stiegler. O Bernard Stiegler ele é alguém que fala, olha, hoje o narcisismo primário está sob ataque, entende? O processo de estar no mundo é que o mundo deseja que você seja melhor consumidor. Então, se você for você e tiver o seu gosto, o seu desejo, o seu ego, você é um péssimo consumidor. Para o sistema é melhor que você consuma um pouco de tudo, que você a cada momento seja outra pessoa, que você seja, entende, horizontal. E uma característica que a gente vê no contemporâneo é que o limite entre o que é considerado íntimo, o que é considerado público, é muito diferente do que... É uma coisa geracional, entende? Para mim, ver que
pessoas conhecidas fazem OnlyFans, entende? E mesmo que poderiam estar nessas fotos, isso constitui uma exposição da intimidade, mas para essas pessoas não é intimidade. Esse conceito é um conceito que a gente tem que repensar, entende? E mesmo isso entra na instância de alteridade que esse trabalho compõe, entende? Ele não está aqui para reduzir o que você pensa ao que eu penso, nem vice-versa. Tentei responder. Mais alguém? Boa noite. Vendo esse trabalho, eu não conhecia o artista, me veio eu fiquei observando muito a presença da câmera como se estivesse apontada para o espectador, e aí eu me lembrei de uma obra, que é uma pintura, na verdade, que eu acho que lida com essa questão da câmera fotográfica, do Denilson Baniwa, chamado Quem com Ferro Fere, com Ferro Será Ferido, que ele pinta crianças indígenas segurando uma máquina fotográfica apontada para o espectador. E aí eu fiquei tentando... quando eu comecei a ver as fotos, me veio essa relação, né, de alguém que está revidando algum tipo de invasão que a câmera pode causar. Eu queria saber se é possível ter essa leitura dessa câmera no trabalho do Paul, se faria sentido, na sua opinião. Olha, conceitualmente, eu acho que até indico no momento do texto que podem ser feitas relações entre o trabalho dele e a fotografia antropológica. Quer dizer, como é que a fotografia tem sido usada historicamente como instrumento para conhecer a cultura do outro. E muitas vezes nessa instância de dominação, justamente porque é o sujeito de fora da cultura que chega para dizer que a sua cultura é superior, etc., etc. Então, o fato de que a fotografia é inserida na fotografia como produtora de um contracampo está em acordo exatamente com essa identificação, não só identificação, com essa materialização de um suplemento de diferença para dizer, olha, eu não posso reduzir a minha cultura à sua. Mas o que está marcado no trabalho é que isso principia no problema afetivo. Essa instância, digamos assim, do outro, ela não é instituída como enunciado, entende? Então, e isso está, por exemplo, em acordo com vários trabalhos, entende, da arte contemporânea, que não tentam operar a representação da cultura do outro nessa modalidade de transparência. Um caso brasileiro importante é o trabalho de uma colega, a Paula Tropp, que dava câmeras estenopeicas, né, câmeras artesanais, para crianças do morro, né, ela mesma, uma mulher tentando engravidar num processo, né, tardio, afetivo, e aí ela começa um pouco a exercitar a aula de fotografia informalmente no morro e dá para as crianças câmeras, e as crianças apontam muitas vezes para ela fotografando, e aí tem toda uma questão de um protocolo antropológico na arte, o problema da autoria, né? Está lá o Moacir dos Anjos, que fala disso. Então, eu diria que... E o trabalho dela não é um caso isolado. O trabalho dele talvez seja um caso isolado, porque teve muita gente... existe no campo da arte, desde os anos 90, uma grande virada antropológica. Então, esse tipo de protocolo, ele muitas vezes aparece, né? Primeiro, nos anos 90, aparece a cultura do outro como um pastiche. A gente tem casos do trabalho inicial da Bárbara Wagner aqui, que faz isso, que depois é uma artista que vai desenvolver, atravessar conceitualmente o trabalho, deixa de fazer pastiche. Então, é um regime mesmo. Mais alguém?
Então, gente, vamos encerrar. Vocês vão fazer o fechamento? Todos heróis. Obrigado. Acho que só agradecer, né, o César, Vivian, aqui pela mediação, vocês, né, por terem ficado até o final, e lembrar que amanhã a gente tem o segundo dia desse colóquio. Começa às 10, é isso? Acho que às 10, com a fala da Clarissa Diniz e do Jaime Laureano, as duas falas. Então, fica o convite aqui para vocês retornarem amanhã às 10 horas, né, e seguir até sexta-feira. Obrigado. Sim.